Salmo de número 34, versículo 1. Amém? Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Diga assim: o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Amém? Para não ter ciúmes entre os cultos, olha para essa pessoa bonita do seu lado e fala assim: ó, louvem comigo. Meu irmão, você é muito fraco. Olha para esse bonitão que está do seu lado, ou essa bonitona, e fala assim: ó, louve comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos exaltemos o seu nome. Amém? Pai, obrigado, Deus. Nós como igreja, nós queremos declarar que o culto é para o Senhor, e nós juntos queremos exaltar o teu nome. Que o nosso louvor chegue até o céu, que a nossa adoração chegue até o céu, que o Senhor receba, Pai, a adoração da tua igreja como um incenso agradável, suave ao Senhor. Apresentamos, ó Pai, cada vida, cada coração, aqueles que estão online conosco, aonde chegar essa palavra, Pai, que o Senhor vá na frente, que o Senhor traga entendimento, clareza, instrução, revelação. Queremos, ó Pai, pedir a presença dos teus anjos aqui. Pai, tudo aquilo que é contra ou contrário ao fluir do Senhor, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Declaramos a igreja cercada com um fogo santo, esse ambiente, Pai, pronto e preparado para a glória do céu descer. Nós sabemos que o Senhor já está aqui, nós sabemos que o Senhor está aqui, que o Senhor, Pai, a tua presença já está aqui, mas nós queremos, ó Pai, oferecer a nossa adoração e o culto ao Senhor. Receba em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos adorar o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós queremos entronizar a presença do Senhor, o cuidado do Espírito Santo. Nós vamos começar o louvor declarando uma canção que nós declaramos isso, pedindo para o Senhor nos levar a esse lugar de adoração, esse lugar de rendição, esse lugar que o Senhor nos cura, nos liberta, mas esse lugar também de profundidade, esse lugar onde nós e o Senhor desfrutamos o momento. Vamos declarar assim: tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz
fazem toda a diferença, Jesus. São as tuas mãos, Jesus. São as tuas mãos sobre nós, Jesus. Quando o Senhor nos enxerga, Pai. Quando o Senhor nos enxerga, Jesus. As tuas mãos, Pai. É o cuidado do Senhor que nos toca. Oh, Jesus. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas e mudou, me vestiu com pôs azeite em, me deu um lugar. O meu Pai declara. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com, Ele põe azeite, Ele nos dá um lugar na mesa. Ele nunca, nunca, nunca rejeita. Vamos adorar Ele. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Vamos declarar isso pra Ele. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me a um lugar onde só você. Onde queremos estar, Jesus. Desfrutando o momento de intimidade contigo, Senhor. Meu Pai. Vamos declarar. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós morremos sem o nosso Deus. Nós dependemos do nosso Deus. Nós adoramos o nosso Deus. Nós somos gratos a esse Deus. Oh, Senhor, como é bom te adorar, Jesus. Vamos abrir a nossa boca em gratidão, em louvor ao nosso Senhor e declarar assim para Ele: nada novo achei pra dizer, então
sonoros, com violão, com danças, com guitarra, com as vozes, com teclado, com bateria, com o nosso pulmão, com o ar dos nossos pulmões. E Salmo 150 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Oh, nosso coração, louve o Senhor. Louve o Senhor, vamos declarar. Em meu coração, Oh, não Santo. se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Muitos estão doentes, você está aqui vivo agora, declare. Em meu Vamos, coração, vamos, vamos, vamos. não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Somente a igreja, vamos, com a bateria, vamos. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra ver, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia, Aleluia! 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 Louvado seja o seu nome, Jesus. Louvado seja o seu nome, Jesus. Aquele que morreu por mim e por você. Aquele que ressuscitou. Aquele que está vivo. É o que está no meio de nós. Nós te adoramos, Jesus. Nós reconhecemos o teu sacrifício, Jesus. O Senhor é tudo para nós, Jesus. Santo, santo. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta
sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. Onde está o corpo do Mestre? 2 anjos Maria viu, e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria, se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora, é quando Yeshua aparece e diz para ela: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e diga aos seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Diga para eles que não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos, ela correu. E quando chegou lá, ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou.
Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro que morreu e ressuscitou é o Deus que eu e você servimos. Que alegria de saber que o nosso Deus é acima de tudo, é acima de todos, é o único, verdadeiro, suficiente Salvador das nossas vidas. Celebramos o Senhor Jesus, celebramos a sua morte, a sua ressurreição, o seu amor por nós. Nós te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Receba, Jesus, dízimos e ofertas para a sua casa. É tudo para ti, Senhor, por louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade para entregar seu dízimo e sua oferta. Crianças de 1 a 11, estenda a sua mão, vamos orar e abençoar as crianças. Pai, oramos pelas crianças, Pai, pelo culto delas, pelos professores, que seja um tempo de aprendizado, um tempo de revelação do Teu Espírito, um tempo de semente plantadas nesses corações. Abençoamos os nossos filhos em nome de Jesus, amém. Então abençoado em nome de Jesus, amém.
Deus abençoe. Aleluia. Salmo de número 81, versículo 10. Abra sua Bíblia comigo, acompanhe, por favor. Salmo 81, 10. Parabéns aos novos legendários. Deus abençoe a vida de vocês. São macho mesmo. Depois de 4 dias estar aqui no culto, glória a Deus. Vim só no pó, mas vim também, no pó, mas vim. Glória a Deus. Salmo 81, versículo 10. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Você pode repetir comigo? Diga assim: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Vamos melhorar isso aqui, né? Porque é revista atualizada. Não melhorar a Bíblia, mas vamos trazer para o nosso contexto. Escute, o Senhor, o próprio Deus, falando para você o seguinte: eu sou o Deus de vocês, que tirei vocês do mundo, da velha criatura, do tempo de escravidão, do passado. Eu sou aquele que renovei, justifiquei, santifiquei, perdoei, tirei todas as maldições. Ponto. Aí o próprio Deus fala: abra a tua boca que eu vou te encher. Feche teus olhos. Pai, fala conosco nessa noite, através da tua palavra, que haja revelação, que haja entendimento, que o Senhor me use, Pai, através do teu Espírito, que eu falo aquilo que o Senhor quer. Sei que o Senhor tem algo precioso para nós, como ensino, como princípio, e que isso possa ser claro e verdade para os nossos corações, em nome de Jesus, amém. Queridos, isso aqui é um salmo de Davi, e eu sei que você quer ser cheio da presença de Deus, e eu também. A gente entende o tempo que nós estamos vivendo. Comecei falando sobre isso no primeiro culto, sobre os momentos de guerra, de rumores de guerra. Um pouquinho que eu fiquei sem internet, a hora que eu abri ontem a internet, Estados Unidos já tinha guerreado com Irã. E hoje atos de manifestação contra a corrupção em todo o Brasil. Queridos, o momento que nós estamos vivendo é um momento muito delicado, não só na nação brasileira, mas no mundo. E nós temos que estar atentos, porque por mais que a gente tenha ouvido falar sobre finais dos tempos, sobre avivamento, sobre o despertar da igreja, por mais que você tenha vindo aqui, tenha escutado, às vezes a gente escuta tanto, que a gente nunca acha que um dia isso pode acontecer. E a verdade é que nós temos caminhados a passos largos para os finais dos tempos. Essa guerra com o Irã envolve todo o Oriente Médio. Não tem como não respingar em China, em Rússia, economia, enfim. E sempre no momento de caos, no momento de perseguição, de crises, Deus desperta a igreja. Deus levanta os seus adoradores. Deus quer nos encher. E quando eu estava lendo isso, né, e sobre abre bem a tua boca e te encherei,
A pergunta é, o que Deus realmente quer dizer com isso, com abre bem a tua boca? Falar o quê? Como? O que é? E eu comecei a refletir sobre isso, e o Espírito começou a trazer algumas coisas da importância daquilo que nós falamos, a importância da nossa boca, a importância da nossa língua, a importância dos nossos louvores, a importância dos nossos decretos. Provérbios 18, versículo 21, diz assim, que a morte e a vida estão no poder da... O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, querido, a língua é algo que você tem, graças a Deus. Mas fala que aquele que a utiliza bem. Então eu posso utilizá-la para o bem, ou de uma forma correta, ou de uma forma boa, ou eu posso utilizar de uma forma errada. E que aqueles que utilizam esse instrumento, esse órgão, vai comer do seu fruto. Mas diz, querido, que a morte e a vida, ou seja, eu tenho autoridade, através daquilo que eu libero, para trazer vida ou morte, bênção ou maldição. Então, o abre bem a tua boca, é algo que nós temos que ter muito entendimento. Eu quero acreditar que você é nova criatura e que o Espírito Santo está dentro de você, amém? Querido, entenda, o próprio Deus está dentro de você e isso é incrível. E o próprio Deus estando dentro de você, Ele te deu autoridade. E Ele te dá autoridade que é liberada pela sua boca. Então, por isso que a tua boca tem poder para trazer bênção ou maldição, vida ou morte. E nós precisamos cuidar, avaliar, zelar, entender a seriedade que é isso. Mateus capítulo 12, versículo 36, diz assim, olha isso, presta atenção, para a Bíblia falar com você. Digo-vos que toda palavra frívola, ou toda palavra inútil, ou toda palavra ruim, ou toda palavra que não presta, que sai da tua língua, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Querido, você vai prestar conta do que você fala, é isso que a Bíblia está falando. Aquilo que saiu da sua boca, você vai prestar conta. Versículo 37, porque pelas tuas palavras você vai ser justificado, e pelas tuas palavras também você será condenado. Então olha a importância de você cuidar de quando você abre a tua boca. E eu estou falando isso porque é gostoso, a gente está num culto, a gente vem, você veio no segundo culto, começou às 19 horas, você vai ter 2 horas de culto. E aqui você adorou o Senhor, você lê a Bíblia, sai da sua boca palavras boas, sai da sua boca palavras a Deus. Mas, queridos, são 2 horas num domingo e toda semana. E amanhã, segunda-feira, e a hora que você está no trânsito, no trabalho, com seu amigo, e a hora que você está brigando com a sua esposa, com seu filho, e a hora que você está nervoso, o que tem saído da sua boca? Tiago fala, querido, que a língua é igual o leme de um navio. Ele é um órgão tão pequeno, mas ele pode traçar rumos, traçar destinos. O abre bem a tua boca, nós temos que ter uma clareza, porque pode trazer bênção, pode trazer palavras proféticas, pode encher a tua vida do Espírito Santo, mas também pode trazer morte. E a gente tem que entender a autoridade que tem sobre isso. Agora, quando o salmista fala, abre bem a tua boca, e eu te encherei, eu creio que o salmista estava querendo dizer sobre adoração e oração. Diga adoração e oração.
Quando ele fala, abre a tua boca, o que ele está querendo que você fala? O Deus está falando que abre a tua boca, eu vou te encher. Que a tua boca saia adoração, saia decretos, saia oração, saia palavras que me exaltam, que me louvam. E toda vez que você abre a tua boca com esse intuito, com esse motivo, da maneira correta, eu vou te encher. É um princípio, é uma palavra de Deus. João capítulo 4, versículo 23, é um texto que você já cansou de ver. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em... Porque são esses que o Pai procura. Querido, Deus procura homens e mulheres que vão abrir a boca como verdadeiros adoradores. Isso é uma responsabilidade que eu e você temos. Isso é um entendimento que nós temos que ter. E eu também gosto de deixar isso sempre muito claro, porque eu já questionei muito a Deus sobre isso. Na verdade não é questionar a Deus, mas lá dentro de mim tinha essa dúvida, esse senão. Por que Deus procura, por que Deus quer que a gente fique adorando Ele o tempo inteiro? Deus é carente? Deus precisa de ser bajulado? Deus precisa de ser, uau, tadinho, Deus acho que tem autoestima baixa, então eu vou fazer uns filhos e umas filhas para ficar aumentando a minha autoestima, me adorando? Não, querido, Deus não procura adoração, Deus procura adoradores. Porque adoração Ele tem o tempo todo. Ele tem os anjos, Ele tem os seres viventes, Ele tem os anciãos. Se você vê lá no céu, querido, eles estão 24 horas por dia declarando santo, santo, santo. Queridos, com coral, com instrumento, com anjo, sei lá quantos tem. Não sei os instrumentos que existem no céu, mas com certeza não rebenta corda, não desafina, não atrasa no ensaio. O povo é pontual lá no céu. É uma adoração perfeita. Então Deus, Ele está cheio de adoração. Agora quando Ele fala que eu procuro adoradores, é porque o Salmo 115, versículo 8 diz que nós nos tornamos semelhantes a quem a gente adora. E Deus quer que eu e você, que a gente se torne semelhantes a Ele. Nós cantamos, eu quero conhecer Jesus, quero conhecer o coração de Jesus. É uma busca, nós fazemos isso. Como que eu conheço? Queridos, é pela adoração, é o adorador, é eu me tornar semelhante. Eu estava falando que, estava escutando uma casa, uma família, que estava com um filho. E o filho, queridos, pensa um filho 10, nota 10, escola 10, educação 10, menino exemplar. Aí ele começou a andar com outras amizades. As notas que eram boas começaram a cair, já não eram tão boas. A roupa, ele começou a vestir com uma roupa diferente. O palavreado, a gíria começou a mudar, querido, por um pouco tempo que ele começou a se andar, a compartilhar com aquelas amizades. Meus irmãos, eles brincam comigo, que eles falam que eu não posso ir para um lugar diferente, que 2, 3 dias eu estou falando, se eu vou para os Caiçara, eu falo, Murilo do céu, 2 dias você já está falando igual os caras. E se eu for para o Nordeste, eu já estou arrastando, estou, Mas o que eu estou querendo dizer? Que a gente vai se tornando como aquilo que a gente convive. Quando a gente se torna adorador, você começa a adorar, e você adora de dia, e se adora segunda, e se adora terça, e da tua boca sai adoração, você vai se tornando semelhante, você vai se tornando parecido, os teus gestos, os teus hábitos, a tua forma de pensar, o teu coração, os teus olhos, você começa a enxergar como Jesus quer, e é por isso que Ele quer verdadeiros adoradores. Então é uma forma, queridos, que eu e você temos, o que Deus tem. Por isso que eu gosto tanto da adoração. Eu gosto, é um tema que mexe comigo,
é um tema que eu oro demais para a gente ter a maturidade de verdadeiros adoradores. Oro por um tempo que o culto vai começar com um instrumento, e vão dar nota, e vai ser um fluir, e que a hora que o pastor vir ministrar, fala, não pastor, não atrapalha o mover de Deus, não, deixa Deus fazer aquilo que Ele começou, e vai ser tanta glória, tanta unção, tanta adoração, e aí onde tem glória e adoração, tem libertação, tem dons, tem cura, tem salvação, tem restauração, e Deus recebe tudo, e por quê? Pelo poder da adoração. O poder do abre a tua boca de uma forma correta. Cuida da sua língua. Seja um adorador. Diga assim, uma igreja que é adoradora, certamente será cheia. Eu creio nisso, amém, queridos? Mas Salmo 141, versículo 2, esse foi o versículo que me condicionou a isso. Escute bem, também Davi, e ele fala o seguinte, suba a tua presença minha oração, como o quê? E seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina, ou da tarde. Queridos, Davi ele está falando, e vamos lá, eu estou falando de Davi, eu estou te falando de um homem que tinha uma conexão na adoração diferente, que tinha uma senha do céu diferente. Um homem que, quando Saul estava passando mal, ele falou assim, tem alguém que toque bem? Não era alguém que toque. Por isso que a nossa técnica, a excelência também é importante. Porque a Bíblia faz questão de falar assim, tem alguém que toque bem, que faça com excelência, que tenha competência para isso. Eu conheço um menininho ruivinho, normalmente a plateia dele é umas ovelhas, mas ele toca, chama o menino. Querido, Davi ele vem, e você imagina a autoridade de uma adoração, o poder que há nisso. Ele começa a dedilhar que ele não tinha demônio que conseguia ficar no ambiente, porque aonde ele tocava, onde ele cantava, aonde ele ministrava, a glória de Deus descia, a presença enchia, o ambiente mudava, os demônios tinham que sair, porque não suportava aquela presença de Deus, porque esse é o poder da adoração. Então eu estou falando de um menino que sabia da adoração, e ele faz um comparativo, ele fala que a minha oração, e eu quero colocar a adoração aqui também, seja como incenso. Ele coloca numa balança adoração e incenso. Como assim a minha adoração como o incenso? E ele fala algo que eu também quero falar para você, porque às vezes a gente tem muita barreira disso. Eu não gosto de erguer as mãos, eu vejo o povo erguendo as mãos no culto, para que isso? E querido, e de novo, você não é obrigado a fazer nada, ok? Mas eu quero te respaldar biblicamente. O próprio Davi fala assim, que o meu erguer as mãos seja como oferta ao Senhor. Querido, quando você ergue as mãos, você está adorando a Deus, você está rendendo, você está mostrando no reino espiritual que você não está com vergonha do teu irmão, do teu vizinho, você está aqui, Senhor, o que eu tenho é seu, meu coração é seu, eu estou rendido, eu entrego minhas mãos, eu levanto minha mão, adoração, e Deus recebe também o levantar das suas mãos como oferta e como louvor. Mas eu quero falar sobre o incenso, porque se Davi fala que é como um incenso, é importante a gente saber como que funciona isso. Como assim como incenso? Por que a nossa adoração deve ser semelhante? Eu acredito que é uma forma correta, há algo que Deus espera do meu abrir a boca e da minha adoração. Não é de qualquer jeito, há um princípio. E se nós falamos de incenso, ou se Davi traz esse comparativo, então nós precisamos voltar na origem do incenso. E você precisa ir lá comigo, para você entender.
E ele surge ou começa em Moisés. Também recapitulando, para você não ficar perdido na história, não sei o quanto você conhece da Bíblia, mas para você entrar e a gente acompanhar junto, Deus ele criou o homem, Adão e Eva, para relacionamento, para intimidade, e ali tem o pecado. E onde tem o pecado, tem a separação. Então, Deus que tinha sempre o seu plano, o relacionar, o habitar, o estar junto, agora o pecado separa. Então, Deus falava esporadicamente com algumas pessoas. Deus ia lá e enxergava Noé, enxergava Abrão, enxergou José. Alguns homens que você vê ali falavam em sonhos, muito pontuais. Mas Deus chega para Moisés com o seu povo escolhido, aquele povo da herança, o Israel de Deus, e fala: Moisés, a minha vontade, o que eu quero fazer é habitar no meio do povo. E eu sei como fazer isso, e eu vou te dar um projeto que você vai fazer para eu poder habitar. Não é de qualquer jeito, mas você precisa construir. Vem cá que eu vou te falar exatamente como vai ser. E queridos, e também você conhece, Deus dá o projeto do tabernáculo. O tabernáculo tinha as medidas corretas, o material correto, o tamanho das cortinas, a cor das cortinas, do jeito do telhado, as portas, os utensílios, tudo aquilo que precisaria ser colocado dentro desse tabernáculo. Ele falou: aqui vão ser 3 partes, aqui vão ter tantos utensílios. Aí ele pede a arca da aliança. Ele fala: a arca da aliança você vai fazer de madeira de acácia, você vai revestir de ouro, você vai colocar uma tampa que vai chamar propiciatório, você vai colocar 2 querubins, um de frente para o outro. Ali vai ser o lugar que vai estar no Santo do Santo, e que eu vou descer para falar com você. Mas para eu descer para falar com você, ele faz a mesa, o candelabro, e você conhece todos os utensílios. Mas aonde eu quero chegar? Para eu descer nesse lugar, na arca, na presença, você vai construir algo chamado altar de incenso. E eu quero que você abra comigo Êxodo capítulo 30, versículo 1. Farás também um altar para queimar neles o... Vai queimar o que no altar, gente? De madeira de acácio farás. Terá um côvado de comprimento e de largura, 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. Enfim. Deus que dá uma ordem para Moisés. Moisés não sabia o que era isso. Moisés não sabia o que era a arca. Moisés não sabia o que era a mesa. Moisés não sabia o que era nada. Deus dá um projeto santo do céu. Fala: isso aqui, Moisés, você vai pôr o nome de altar de incenso. Isso vai servir para queimar o meu incenso. Aqui que você vai queimar o perfume. E nesse lugar vai produzir uma fumaça que vai promover o meu ambiente de encontro, um ambiente de glória. Diga assim: a fumaça promovia o ambiente de glória. Então vamos entender. Eu tenho o Santo dos Santos, agora tem um lugar que vai queimar o incenso. Esse incenso queimado produziu uma fumaça, e essa fumaça, Deus vinha e habitava e falava e se comunicava com o sacerdote e ele com o povo de Israel. Amém? Muito bem, só para deixar claro, porque às vezes você está na analogia ou no comparativo, tá, queridos? O incenso hoje para nós é a nossa adoração e a nossa oração. Repita assim: o incenso significa oração e adoração hoje. O Velho Testamento são sombra daquilo que a gente viveria, tá? Da mesma forma que o sacerdote, ele precisava fazer um sacrifício, ser purificado, para depois de purificado entrar nesse lugar de presença, de fumaça. Jesus foi o nosso sacrifício. Então eu e você, nós não precisamos mais fazer sacrifício nenhum, porque Jesus foi o sacrifício perfeito, derramou lá na cruz, ressuscitou. Celebramos isso com a ceia hoje, ok? Mas por causa desse sacrifício, nós temos livre acesso hoje de produzir essa fumaça, que não precisa mais ser queimar um perfume, mas representa a nossa adoração e a nossa oração. Amém?
Antigamente tinha um lugar específico que era esse altar de incenso. Hoje nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. Então o lugar hoje para se fazer isso é o meu coração e a sua vida. Então aonde você vai, o altar de incenso está junto com você, porque o Espírito Santo você carrega. Então é um lugar próprio para você oferecer adoração e oração. Amém? Vamos continuar. Posto tudo isso, versículo 7. Arão queimará sobre o incenso, sobre ele o incenso aromático. Diga Arão. Querido, Arão era irmão de Moisés. Era o escolhido por Deus para queimar. Não era qualquer um. Era somente sacerdotes escolhidos por Deus. Pouquíssimas pessoas, ok? Arão foi escolhido, ele e a família dele, para queimar esse incenso. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Diga incenso contínuo. O que Deus, vamos entender, o que Deus está pedindo para Arão é o seguinte: Arão, você vai produzir uma fumaça, que é queimar esse incenso, e esse incenso vai ser contínuo, essa fumaça vai ser contínua. Vamos para nós, tem uma adoração que Deus espera de mim e de você, que promove esse lugar de glória, esse ambiente de encontro, e que deve ser contínua, que deve ser ininterrupta, que deve ser um hábito, que deve ser algo que está no nosso coração, na nossa mente. Uma adoração contínua, ela independe da circunstância. Uma adoração que sai dos nossos lábios não significa somente no culto de domingo à noite. Não significa se amanhecer o sol. Não significa se minhas contas estão pagas. Não significa se eu recebi uma bênção. Então, eu vou agradecer ao Senhor hoje. Não, querido, uma adoração contínua é se amanhecer chovendo, se amanhecer com gripe, se amanhecer do jeito que eu não queria, se as coisas não acontecerem da forma que eu imaginei, mesmo assim, o que Deus espera de mim é uma oração e uma adoração contínua, porque Ele ainda assim merece. Agora, isso não é fácil. Querido, nós somos induzidos, a gente chega na igreja e fala, agora é o momento da adoração, então foco que agora eu vou adorar, e a gente concentra 30 minutos, 40 minutos, nossa, minha adoração foi tremenda esse culto, meu Deus, a glória desceu, e glória a Deus, querido, amo, já falei isso, mas e amanhã, segunda-feira, que não tem equipe, como que está a sua adoração contínua? E depois da manhã, você vai esperar o próximo domingo, para do teu lábio sair oração e adoração? Você vai esperar as circunstâncias? O abre a tua boca e te encherei? É só no domingo? Então, queridos, é algo que a gente tem que avaliar. O nosso dia a dia, o nosso coração, porque é algo que Deus pede, e nós estamos no momento entendendo a seriedade do tempo que a gente vive, e o Pai procura verdadeiros adoradores, o Pai procura esses adoradores que estão entendendo isso, que independente da circunstância, independente se tem uma equipe, independente se tem um pastor, se tem um líder, se tem um GPS, eles vão levantar a adoração o máximo possível. 2 Tessalonicenses fala, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses. Ou seja, querido, eu já contei isso aqui, mas eu vou falar para você para edificar sua fé e para ajudar de estímulo. Eu tenho, hoje, menos, mas eu tive muita dificuldade. Não é porque eu não queria, é porque eu não lembrava. E talvez isso acontece com você. A hora que passa, fala, meu Deus do céu, já é de noite, eu não fiz uma oração hoje. E aí você se culpa, falando, misericórdia. Por quê? Porque você foi no culto, escutou o pastor falando, não, agora eu vou orar e vou. Queridos, teve um período da minha vida que eu tentei para fazer para me condicionar, eu colocava meu despertador de hora em hora. Tocava o despertador, eu desligava, eu sabia que está na hora de você orar e adorar o Senhor. Não interessa onde eu estava.
eu tentava orar e adorar o máximo possível. Esquecia. Passava 1 hora, estava tocando de novo. Opa! Por quê? É algo intencional, é algo que eu estava tentando fazer para mim mesmo, ser um adorador, aquela pessoa que está querendo queimar esse incenso de manhã e de tarde, assim como falou a palavra. Amém, queridos? Versículo 9. Não ofereceis sobre ele incenso estranho. Diga incenso estranho. Nem holocausto, nem oferta de manjares, nem tampouco derramareis. O que Deus está falando tem um incenso que pode ser estranho. Tem algo da sua boca que pode ser estranho. Tem uma adoração que pode ser estranha. E Deus está falando assim, não é para você queimar nele um outro tipo de perfume. Por isso que eu falei o cuidado que a gente tem que ter com a nossa língua. Porque você é o altar de incenso. Você é aquele que libera adoração. Você é aquele que é responsável por promover um ambiente de encontro, fazer a fumaça subir. E aí você vem no domingo e põe um incenso cheiroso. Mas chega na segunda-feira, você queima outro incenso, querido. Isso não pode. Deus está falando, não é para fazer. Levíticos capítulo 10, versículo 1. E eu falei que eu quero apavorar mesmo você. Nadab e Abiú, filhos de quem? E eu acho isso muito incrível. Porque a gente tem assim, não sei você, mas a gente tem muito dó. E a gente fala, meu Deus do céu, a gente olha o contexto, olha a situação, a gente pensa no todo e fala, será que vale a pena? Tinha Moisés, tinha Arão, e Arão tinha 4 filhos. Nadab e Abiú eram 2 filhos. Só esses 6 eram sacerdotes responsáveis por queimar esse incenso. Todo o povo de Israel, ninguém mais podia, só tinha esses 6. Que Deus escolheu, vai ser essa casa, essa família. O dia que Arão não pôde, foi lá Nadab e Abiú, e a Bíblia fala que eles levaram um incenso estranho, um fogo estranho. E diz, deixa eu ler com você. Pegaram cada um seu queimador de incenso, colocaram o incenso dentro e puseram fogo, e apresentaram a Deus o Senhor como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta. De repente saiu fogo da presença do Senhor, e os matou, e os consumiu. E assim os 2 morreram ali, aonde Deus estava. Vamos entender. Eles estavam no tabernáculo, eles estavam no lugar certo, eles estavam no altar de incenso, eles tinham um incensário, eles tinham um incenso, eles eram sacerdotes. Mas aquilo que eles apresentaram, Deus não aceitou. Falou, não quero isso. Isso não me serve. Isso é fogo estranho. E pior que isso, ele não só não aceitou, como matou 1/3 do sacerdote. Porque tinha 6, morreu 2. Sabe, Deus não falou assim, nossa, agora vai sobrecarregar a escala. Coitado, vai ficar só 4 para queimar. É princípio. Fogo estranho, fogo do céu, consumiu, matou. Querido, isso me traz uma reverência, um temor, um zelo. Porque hoje a tua boca é um altar de incenso, o teu coração é o altar de adoração. Tem incenso que agrada a Deus, tem perfume que promove, mas tem fogo estranho, tem incenso estranho. E a gente tem que cuidar, porque não pode desse mesmo incensário. Uma hora está queimando por Jesus, está queimando um perfume agradável, e outra hora está queimando um perfume que não presta. Ah, mas eu estou na igreja, estava no lugar certo. Ah, mas eu estou no louvor. Ah, mas eu estou no ambiente. Mas eu sou crente, mas eu sou filho disso. Querido, não interessa o lugar, não interessa o teu coração. Você pode estar na igreja, você pode estar no culto, você pode estar frequentando, mas o teu coração está longe, os teus desejos estão longe, a tua boca está falando aquilo que não presta.
ou aquilo que é vazio, aquilo que é hipocrisia. Isaías fala, depois Jesus repete, ele fala assim, ó, coração de vocês me louvam somente com os lábios, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Então, querido, às vezes você está dentro da igreja, às vezes você tem 10 anos de crente, mas o que você está soltando, você vai prestar conta um dia. O juízo para Nadab e Abiú foi imediato. Então isso me promove um zelo, um cuidado e um temor, e me faz perceber que há uma forma correta de eu atrair a presença de Deus. Diga, há uma forma correta da minha adoração atrair a Deus. Isso me traz, querido, uma preocupação. Abre a tua boca e eu te encherei. Então a pergunta é, como deve ser essa adoração? Qual é a adoração que toca a Deus? Como que tem que ser aquilo que sai dos meus lábios? Ou o meu formato? Ou aquilo que eu falo? Então eu volto de novo para aquilo que Davi falou. Que a minha adoração seja como um incenso. Então eu quero te mostrar como que era o incenso. Êxodo 30, versículo 34. Disse mais o Senhor a Moisés. Quem que disse a Moisés? Querido, foi Deus. Não foi um amigo. Não foi a vizinha que falou, preciso te passar uma receita de um perfume. Não, foi Deus. Deus desceu. Falou, Moisés, eu vou te passar uma receita, que é algo que vai ser perfume para mim. E essa receita é o seguinte, Moisés, presta atenção. Você toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano. Estes aromatas como incenso puro, cada um em igual peso. Diga, igual peso. Queridos, ou seja, eram 3 ingredientes que tinham que ter a mesma proporção. Não era mais de um, menos do outro, não. Eram os 3, com o mesmo peso. E disto farás o quê? Um incenso. Perfume segundo a arte de perfumista, temperado com sal, puro e santo. Vamos lá. Eu estou falando de um incenso. Esse incenso era aquele que era queimado nesse altar de incenso, nesse lugar. Então tinha um perfume que o próprio Deus falou para Moisés que ele queria, que era somente para isso. E por que eu falo somente para isso? Queridos, porque tinham outros incensos. Se você pegar versículo 23, aqui fala, querido, de um outro perfume, de um outro incenso, o incenso da unção. Ele fala assim, ó, tu, pois, toma mais excelentes especiarias, de mirra fluida, depois fala cinamomo odoroso, depois lá na frente, cálamo aromático, versículo 24, fala de cássia, depois fala de azeite de oliva, ou seja, era outro perfume, foi Deus que deu, mas esse outro incenso, esse outro perfume, era para uma outra coisa, é para óleo de unção. Agora eu estou falando de adoração, eu estou falando daquilo que é perfume, daquilo que Deus quer que queima, para promover uma fumaça, um ambiente de glória, e Ele coloca 3 ingredientes. Versículo 37. Porém o incenso que farei, segundo a composição, voltei lá para os 3, tá, querido? A segunda composição deste, não o fareis para vós mesmo. Diga assim, ó, não farei para vós mesmos. Querido, esse perfume não era para as pessoas, era para Deus. Santo será para o Senhor, versículo 38. Quem fizer tal como este, para cheirar, será o quê? Querido, vamos lá, gente. A adoração é igual ao incenso. Deus, Ele dá os ingredientes do incenso. Só que Ele fala, só que esses ingredientes, essa forma de adoração, não é para vocês.
não é para você cheirar. Por isso que a gente fala, querido, que adoração não é para pessoas, adoração não é para homens. Toda vez que a gente está aqui, ou alguém está aqui, por isso que a gente tem zelo pelo altar, querendo fazer uma adoração para ser reconhecido, querendo estar num lugar para ser aplaudido, para ser visto. Por isso que às vezes, seja dança, seja teatro, seja louvor, ou qualquer um que sobe no altar, toda vez que você quer queimar um incenso, e que você está querendo para você mesmo, mesmo seja no subconsciente, querido, a Bíblia diz que você seria eliminado. Deus não aceita dividir o incenso dele, o perfume dele, aquilo que traz fumaça com pessoas, é toda a honra e toda a glória para ele. Por isso que a adoração não era para ser sentida, aquele incenso não era para pessoas, era somente para Deus. Diga, adoração não é para nós, não é para pessoas, é para Deus. Amém, queridos? A gente tem que cuidar do nosso coração. Por quê? Você pode enganar pastor, você pode enganar liderança, marido, mulher, mas só Deus conhece o que motiva, o que te impulsiona, o porquê que você está fazendo isso, o porquê que você está servindo ali, o porquê que você quer aqui. Então a gente tem que cuidar. Agora, vamos lá. Deus colocou 3 ingredientes, o próprio Deus, misturados. Eu quero falar sobre eles. O primeiro chama estoraque. Diga, estoraque. Deixa eu tomar água que eu estou babando. Queridos, eu acho isso incrível também. Porque, vamos lá, porque foram 3 ingredientes do próprio Deus. Estoraque, eu vou trazer para você a definição, ou o que era. Um arbusto de origem asiática, que produz uma resina aromática de forma natural. Ela é sem corte, mas de forma espontânea. Ela escorre como se fosse pequenas gotas. Ou seja, era um arbusto que Deus pediu para ir lá, e na hora que chegava lá, você não precisava fazer corte, você não precisava... Quem já viu borracha? Extrair borracha, aqueles risquinhos assim, ó, na seringueira, que põe o copinho. Você precisa fazer o risquinho, para ir pingando e extrair a borracha. A nova geração, borracha vem da seringueira, tá, gente? Não vem da papelaria. O leite vem da vaca também. Esse dia eu fiquei sabendo que o cara viu uma vaca e falou, não acredito que o leite vem da vaca, a gente toma. Eu falei, meu Deus do céu, que geração, meu Deus. Eu acho que vinha da caixinha, que era fabricado. Querido, esse arbusto, ele dava esses pingos, ou essas gotas de resina de forma espontânea. Diga, espontânea. Era algo natural. Era algo que a hora que eles iam lá, estava lá. O que a Bíblia está querendo nos ensinar com isso? Que a nossa adoração, ou parte dela, precisa também ser natural, ser espontânea. Às vezes a gente adora quando a gente é empurrado. Às vezes a gente adora quando a gente, sabe, quando o pai e a mãe ficam, vamos, ó devocional, ó adoração, ó vamos ler a Bíblia, ó fica de pé, ó você não vai dançar. Ou quando você vem no culto, a pessoa cutuca o teu lado, O que Deus está querendo dizer, querido, é que Ele espera o incenso, esse perfume que vai promover, é quando o seu coração promove, escorre esse aroma de forma natural, de forma espontânea. Você não precisa alguém estar te empurrando, é algo que Deus recebe, porque você está ali, é seu, você quer entregar. Então está na segunda-feira, você está lá, querido, não tem ninguém, mas naturalmente surge, oh Deus, obrigado por esse dia, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, santo é o Senhor, obrigado pela cruz, Deus eu te amo, Deus eu te adoro. Espontâneo, algo natural, algo que flui do seu interior, amém? Diga assim, Deus se agrada de uma adoração que escorre naturalmente do seu coração. Agora, Salmo 40, versículo 3. Eu gosto dessa palavra espontâneo, porque muitas vezes na Bíblia,
tem alguns termos de adoração, e aqui é um deles, fala, e me pôs nos lábios um novo cântico, diga, um novo cântico. Essa palavra novo cântico, no hebraico, no original, é terrila, que quer dizer canções espontâneas. E me pôs, olha o que o mestre da adoração está falando. Ele me pôs no cântico, nos lábios, um novo cântico, um terrila, ou uma canção espontânea. Deus, quando Ele olha para nós, querido, é gostoso a gente cantar, passa a letra, você lê. Então você junto, isso também é importante, a outra adoração, nem vou entrar nisso agora, senão nós vamos embora. É incrível você adorar em unidade, mas chega um momento que Deus quer escutar aquilo que você tem para falar, que não tem letra ali. Eu falo que a adoração começa quando a letra aqui acaba. O momento que agora nós só temos os instrumentos tocando. Só os instrumentos ali, igual Davi estava tocando a harpa, igual a Ana está aqui, ó, dedilhando o teclado, um pad, só o fundinho, só para te dar uma cama, um ambiente para te ajudar, para te favorecer a você liberar aquilo que é natural do seu coração. E nessa hora a gente tem dificuldade. Nessa hora, querido, que tem um instrumental que não tem letra, não é para você ficar olhando a performance, o desempenho. Ah, vou ver o Gabi tocando bateria, o Cleitinho aqui no violão. Nossa, será que ele fez a nota? Está certo? Não, querido. É uma hora que está tendo um momento instrumental para promover aquilo que sai de forma natural do seu coração. É a hora que Deus está assim, ó, com o ouvido, fala assim, ó, agora não tem letra, agora é o que você vai sair daí? O que eu vou escutar? O que você tem para me entregar? Então não tem letra, mas você começa, querido, orar em língua, você começa a adorar, você começa a falar que Ele é santo, você começa a falar que Ele é grande, mas você começa a falar alguma coisa, você só não fica quieto, porque é um momento terrível, é um novo cântico, é uma adoração espontânea. Isso é maturidade. Isso é a gente saber que é algo que Deus colocou no ingrediente de incenso. Amém? Amém? Presta atenção. Salmo 40, versículo 3, finalzinho dele, diz assim, ó, muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Sabe o que eu entendo, querido? Que quando tem momentos espontâneos, a presença de Deus é tão grande. Quando tem um fluir natural, a glória de Deus desce de uma tal forma que tem frutos. Muitas pessoas vão enxergar, vão ver, vão sentir. Eu fui naquela igreja, fui fazer uma visita. Eu não sei o que aconteceu, mas teve um momento lá que o povo começou a orar, e o povo começou a adorar, e eu não sabia explicar, mas de repente eu estava chorando, de repente eu estava sentindo algo que eu nunca senti, e eu queria aquela presença de Deus, eu queria aquele mover de Deus, e sabe, muitos verão. Então, queridos, uma presença de Deus no espontâneo também tem frutos, tem evangelismo, onde há o Espírito, há o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. É Deus, é o Espírito Santo quem faz, é Ele que está no controle. E a gente só abre a boca, a gente só adora e só faz aquilo que Ele pede. Amém? Eu ia pular, mas eu vou falar de novo. E quero que você entenda isso com maturidade, porque isso precisa ser um entendimento do seu dia a dia, do seu coração. Tem muitas letras de músicas que nós cantamos, que às vezes não engrandece, ou não exalta, ou não adora a Deus. Mas são músicas boas de Deus, bíblicas, mas que às vezes é para nós. E eu digo isso porque, às vezes, os ministros escolhem isso. E eu também citei o mesmo exemplo, quero falar com você. Às vezes entra uma pessoa, querida, deprimida.
pessoa está mal, ela entrou chateada no culto, ela entrou sem esperança nenhuma, entrou com um pensamento suicida, falou, não, eu vou acabar, briguei com a minha esposa, ela me largou, minha família, não tem ninguém. Aí ela chega aqui e a equipe começa a cantar que Ele nos ama tanto, Ele nos ama, e você fala, uau, Deus me ama, é verdade, Deus me ama. É bom, claro que é bom, quem não gosta de se sentir amado? Aí a gente canta, restitui, eu quero de volta o que é meu. Aleluia, querido, quem não quer ser restituído? Tudo bem. Eu falei da música escape, eu amo a música escape, mas fala, o próprio Deus vai nos dar escape, livramento. Quem não quer no momento difícil ter um escape, um livramento? Eu também quero. Então a gente sai daqui, uau, Deus me dá escape, Deus me ama. Mas você está vendo, é que Deus me dá, Deus é para mim, é para você. E às vezes a gente está na casa, no carro, o dia inteiro, colocando música só para massagear o nosso ego. Só para falar, nossa, como Deus me ama, campeão. Tem sabor de mel, tua vitória. Deus vai abrir uma... Vai, querido, tudo benção, mas é tudo coisa para mim. Aí a gente vai lá, Isaías capítulo 6. Isaías, ele tem uma visão do trono. Ele vê os anjos adorando. Como será que é a letra? Já pensou? Eu poderia escutar a letra do céu, e aí ele vê, santo, 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 sem parar santo, falando da santidade de Deus. Aí você vem no mesmo culto e começa a declarar quem Jesus é, quem Deus é. Ele é santo, Ele é invencível, a morte venceste, sabe, você começa a dar palavras de adoração, de exaltação. Aí João vai lá em Apocalipse, ele também tem uma visão, agora ele vê os seres viventes. Aí ele olha lá e ele fala assim, ó, nossa, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja glória, seja honra, seja força, seja o poder, seja a majestade. Você está entendendo, querido? É uma adoração agora que eu estou mandando para Deus. Então tem cultos que às vezes a gente está cantando e parece assim, ó, tá gostoso, tá fazendo bem, mas parece que está amarrado, parece que aquele trem não abre. Por quê? Porque tem uma chave que nós não acessamos. De repente você muda aquilo que é para a pessoa e começa a trazer para Deus. Deus olha aquela fumaça e fala, nossa, que presença, que coração, que entendimento. Aí o céu rasga e a presença vem. Aí aquilo que estava amarrado, agora você começa a chorar. Você não sabe o que aconteceu, mas parece que mudou o ambiente, mudou a atmosfera. Vou te dar uma dica, selecione. Quer escutar música para você? Pode escutar, não tem problema. Mas tenha um entendimento do que é uma adoração que é para o Senhor. Amém? Salmo 89, versículo 15. Eu achei isso demais. Você não tem, né? Eu nem vi. Não tem, né? A outra versão. Nem vi no outro. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo. Mas eu trouxe uma tradução, que eu sabia que ela não ia ter, porque eu também nunca tinha visto, chama Bíblia a Mensagem, MSG, e a tradução que eles colocaram nesse versículo é, bem-aventurado aqueles que conhecem a senha do louvor. Eu achei incrível, uau, verdade. Imagina, a gente está lá, a gente quer estar conectado, bem-aventurado é a igreja, querido, que consegue digitar, que consegue adorar, que consegue se conectar, que consegue liberar uma fumaça que é uma senha, e essa senha do louvor vai atrair a presença de Deus. Imagina você falar assim, está amarrado, espera aí, me dá 5 minutos, vamos equipe, vamos digitar a senha, que a igreja agora vai ser conectada, a igreja agora vai ser tomada por uma graça, por uma fumaça, por uma glória, vamos colocar a senha certa, vamos alinhar o coração, vamos alinhar aquilo que está saindo da nossa boca, vamos alinhar aquilo que está saindo da nossa mente, vamos focar com o espontâneo, com aquilo que é coração quebrantado no Senhor. Amém? Deixa eu continuar. Segundo, ônica, diga ônica.
Segundo ingrediente, um molusco marinho de águas profundas. Diga, águas profundas. Que tem em suas conchas uma membrana fibrosa, odorífera, que quando queimada, exala um aroma suave e duradouro. Querida, agora é um molusco de água profunda. O primeiro era algo espontâneo, era um arbusto. Agora Deus pede um ingrediente de água profundo. O primeiro está falando de algo natural, de algo espontâneo, mas agora eu estou falando de algo que vem de um lugar de profundidade. Águas profundas fala de um lugar de intimidade, de um lugar de intensidade, de um lugar de entrega, de um lugar que não pode ser de superficialidade. Um lugar, Ezequiel fala sobre isso, querida, água no tornozelo, no joelho, na cintura, nos lombos. E era depois um rio que não se podia mais passar a nado. Era um lugar que ele estava nadando, ou vivendo, ou mergulhado, e o próprio Deus direcionava isso. Então o segundo ingrediente, Deus ele quer algo espontâneo, mas ele também quer algo profundo. Ele também quer algo intenso. Ele também não quer algo raso. Ele quer que a nossa adoração seja verdadeira, seja madura. Sabe, profundidade para mim fala de maturidade, querido. Maturidade significa você não precisar de uma equipe de domingo para adorar. Ela é bênção, mas quem é você sem a equipe? Qual é a sua adoração sem a equipe de louvor? Eu já falei isso para instrumentistas. Eu falei assim, se tirar o teu violão, tua guitarra, quem é você como adorador? A nossa adoração tem que ser maior do que esse momento, do que esse ambiente. É uma adoração profunda. Amém. Amém. Terceiro, para a gente terminar. Diga, gálbano. Uma planta sempre verde, com canais oleíferos, de onde se extrai um perfume medicinal e aromático. Só que era cortado, ralado ou esmagado. Agora o gálbano já é uma planta, que para ser extraído esse aroma, ela precisava ser esmagada, ser moída. O primeiro fala de espontâneo, de algo natural. O segundo fala de águas profundas. Mas o terceiro fala sobre quebrantamento. Toda vez que a Bíblia fala sobre esmagar, sobre ralar, sobre moer, ela está falando sobre a condição do nosso coração, de o nosso coração ser quebrantado. Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração. Perto está, querido, você quer que Deus esteja perto de você? É quão mole é teu coração, quão quebrantado é teu coração. Não adianta porções iguais, é o teu espontâneo, um novo cântico. Eu estou buscando, eu venho na IBD, eu me esforço, faço devocional, eu tento em todas as circunstâncias adorar, eu quero viver essa água profunda, mas às vezes o coração é uma pedra, o coração é duro. Tem algo incrível no gálbano que eu falei, meu Deus. Diz o Google que quando ele queimado sozinho, ele era ruim. Ele ardia os olhos. Ele isolado, ele tinha um aroma que não era agradável. Diga, isolado, não era agradável. Querido, você quer uma coisa pior do que o quebrantamento, o choro, a lágrima isolada, sozinho? É terrível. Ninguém gosta de passar por dor, ninguém gosta de passar por sofrimento, ninguém gosta de chorar isoladamente por motivos. A gente só chora isolado quando acontece alguma coisa ruim. O gálbano sozinho, ele fazia arder os olhos quando queimado. Agora Deus não pediu para ele estar sozinho. Deus pediu esse ingrediente como um terço, como uma parte. Quando eu somo com o espontâneo, quando eu somo com água profunda, quando eu junto esses três, então agora eu tenho uma adoração, que ela é espontânea, que ela é íntima, mas também que ela promove um coração, um arrependimento, ela promove lágrimas, ela promove, queridos, um lugar que vai
trazer essa fumaça, esse ambiente de glória. Isso é um desafio. Isso é algo que nós temos que olhar. Porque a gente, às vezes tem vergonha, às vezes a gente tem barreiras, às vezes a gente não consegue. Qual foi a última vez, querido, que você chorou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você derramou uma lágrima na presença de Deus? Olha para o seu coração. Tem um incenso ou uma adoração que é como um incenso. E essa adoração que é como um incenso agrada ao Senhor. Quando o mesmo salmista fala, abra a tua boca e eu te encherei, eu acredito que ele está falando assim, ó, adore, mas adore como era um incenso, com as características. E toda vez que você fizer isso, a palavra, o princípio, a promessa é, eu vou te encher. Mais um versículo, pode subir, equipe. Êxodo 30, versículo 7. Escuta. Arão queimará sobre ele um incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o quê? Ou o quê, querido? Você está aí? Diga assim, queimará. É outra coisa que eu acho incrível. Não adianta eu ter um novo cântico, terrila, o espontâneo, o natural. Eu estar num ambiente de profundidade, de intensidade. Eu ter o coração quebrantado, lágrimas, arrependimento. Aquele perfume só ia produzir fumaça se tivesse fogo, se fosse queimado. Você tem características, mas João Batista falou assim, ó, eu venho primeiro, eu vou batizar vocês com água para arrependimento dos pecados, mas vem aquele que é maior do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de desatar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Queridos, não tem como eu produzir fumaça se o fogo do Espírito Santo não estiver queimando dentro de você. Não tem como, eu posso ter os ingredientes, mas só tem fumaça quando tem fogo. A adoração só vai surgir quando o Espírito Santo estiver queimando. E quando o Espírito Santo estiver queimando, eu libero o espontâneo, eu libero num lugar de profundidade, eu coloco o meu coração quebrantado, eu junto tudo isso. Então sobe o incenso que Deus olha e fala, uau, é um ambiente de glória, é um ambiente de encontro. Então eu vou descer, vou me manifestar e vou encher a minha igreja. Você pode escorrer de cá, de pé, por favor? Diga assim, adoração que não tem fogo. Não, diga com fé, querida, adoração que não tem fogo não perfuma. Tudo depende do fogo do Espírito dentro do seu coração. Baixe sua cabeça. Quero que você olhe para dentro de você. Olha o teu coração. Pois tudo que tenho é um
era para o povo cheirar. Adoração, querido, não é para impressionar pessoas. Adoração não é performance. Adoração não é simplesmente para deixar o ambiente mais gostoso, não. Adoração é renúncia, adoração é entrega. Adoração é o liberar que está dentro do meu coração. A adoração é o ser verdadeiro. 2 Coríntios 2, versículo 15 fala: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Querido, você é o bom perfume de Cristo. Você é o incenso que pode produzir a fumaça. E esse incenso só produz a fumaça se tiver o fogo do Espírito. Não tem como o perfume, querido, encher o ambiente se não tiver fogo. E você é esse perfume. É isso que a palavra de Deus fala. Queria chamar a liderança. Eu quero selar essa palavra com a ceia. Abra bem a tua boca e te encherei. Que você possa entender que o desejo de Deus é te encher. Nós vamos selar isso com a ceia. A ceia, queridos, é a celebração, é o ápice, é o cume disso. Jesus foi o nosso maior exemplo. Jesus foi o incenso perfeito para Deus. Jesus, ele veio em carne e osso, pagou os nossos pecados, foi esmagado como perfume para Deus. Efésios capítulo 5, versículo 2 fala assim, e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O Cristo, aquele que se entregou por nós como oferta e sacrifício, ele entregou como aroma suave. A cruz foi o altar de incenso. A cruz foi o lugar que ele morreu. O corpo dele foi o incenso. E a ressurreição, o amor, tudo aquilo que ele fez, subiu como a fumaça para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui. A Bíblia fala para nós celebrarmos a ceia com alegria, com gratidão, em memória do Senhor, anunciando aquilo que ele fez, a morte, o preço que ele pagou, até que ele venha e busque a sua igreja. Pastor, quem que pode tomar a ceia? A Bíblia diz: cada um examine-se a si mesmo. Pastor, eu estou em pecado. Querido, você está em pecado, é um ótimo momento para você abandonar o pecado e fazer um concerto com Jesus. A ceia é para você. Mas se posicione. Agora, quando a Bíblia fala para a gente julgar a si mesmo, que cada um é réu do corpo, a minha sugestão é para você que é batizado. Pastor, se eu fui batizado quando criança, quando eu era pequenininho. Não, querido, é aquele que crê e foi batizado. Você precisa escolher, você precisa querer esse Jesus, você precisa crer. Meu desafio é você que ainda não se batizou, querido, que você se batize, você regularize, que você se posicione. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de igreja, eu estou falando de um ato que a Bíblia fala,
que o próprio Jesus passou, que os discípulos eram judeus, eles eram do povo de Deus, e eles se batizaram, porque eles entenderam que foi um mandamento novo. É eu morrer para a velha criatura e nascer de novo. Toda vez que você escolhe, toda vez não, né, querido? É um batismo só. Mas quando você escolhe, você está dizendo no reino espiritual: eu sei o Deus que eu sirvo, e eu quero morrer para as minhas vontades, para mim mesmo, e quero nascer e ressurgir para Jesus. Te encorajo demais, porque é uma ordem do próprio Jesus para você, para mim, amém? Mas você que é batizado, minha sugestão: se está em pecado, conserte, peça perdão, aprume e tome a ceia. Você que está nos visitando, você que ainda não é batizado por qualquer outro motivo, que você possa, o mais rápido possível, ore por isso, para Deus tocar no seu coração. A gente está aí para tirar dúvidas, ok? Mas você que não vai batizar, eu queria que você sentasse, você vai continuar adorando, só para facilitar para o pessoal entregar os elementos. Estenda sua mão para cá. Pai, oramos pelo pão, pelo suco, que ao tomarmos, participarmos, seja poder de Deus nas nossas vidas, renovo de Deus, renovo de aliança, para a glória do teu nome, amém. Pode servir, queridos. E cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Sim, Deus. Pois tudo que temos, Pai, junto com a sua família, fica junto aí. Se você estiver longe, se você puder estar perto da sua família. A ceia é um momento de unidade, a ceia é um momento de comunhão, a ceia é um momento de celebração, fazemos isso em memória. Mas eu gosto dessa música que os meninos cantaram agora, porque às vezes eu olho para Deus e falo: Deus, o que a gente pode te oferecer? Quem somos nós para o Senhor nos amar tanto assim? E Deus, querido, tudo que você fizer, você não vai surpreender Deus. Mas Deus não rejeita um coração apaixonado, um coração contrito. Então quando você fala: Deus, eu não tenho nada, Pai, eu estou nessa ceia,
eu sou falho, Pai, mas eu tenho um coração que te ama, eu tenho um coração que quer te adorar, eu tenho um coração que quer cantar aleluia, eu tenho um coração que quer viver o espontâneo, água profunda, que quer viver o quebrantamento, que quer abrir a boca para ser cheio. Pai, eu tenho fome de te conhecer mais. É isso que eu quero me esforçar em ser santo. Deus quer, querido, a verdade do teu coração, mesmo que seja só um aleluia. Minha oração é que ao comermos o pão, possa ser um renovo de força, de fé, de esperança, mas principalmente, que possa ser um abrir diferente da tua boca a partir de hoje, para que possa sair somente adoração, gratidão, rendição, e que você possa ser cheio em nome de Jesus. Amém? Junto com a sua família, se você está sozinho, abraça alguém aí, mas participe do pão, coma do pão agora, dando graças ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, Pega o cálice. Semelhante modo, Senhor, tendo pegado o cálice, disse: essa é a nova aliança do meu sangue. Toda vez que vocês tomarem, beberem, vocês vão estar anunciando a minha morte, e até que eu volte. O suco de uva representa aquele sangue que foi derramado, o sacrifício que foi feito, a maldição que foi quebrada, o pecado que foi perdoado. É a nossa santificação, justificação. Junto com a sua família. Nós só estamos aqui, nós só temos a possibilidade de adorar ao Senhor, de produzir a fumaça, de promover um ambiente de encontro, porque um dia Jesus foi o sacrifício perfeito. O sacerdote não podia entrar no Santo dos Santos se ele não passasse pelo sacrifício. Nós não poderíamos queimar o incenso, adorar, se um dia Jesus não fosse o sacrifício perfeito por mim e por você. Então, porque Ele foi o sacrifício, com toda a gratidão, em memória daquilo que Ele conquistou na cruz, eu quero que você celebre e participe tomando o cálice em nome de Jesus. Pode beber. Aleluia. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa Aleluia, canção, Deus. pois sei que há Há fôlego nesses pulmões. Há fôlego. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, Abra sua boca, não se envergonhe. Eu canto uma canção, Senhor. Eu sei que Eu sei, tem fôlego, tem ar, está cheio. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Amém? Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Senta um minutinho. Aleluia.
Sabe, a promessa é: abre a tua boca. Como igreja, vamos abrir a nossa boca, porque o Senhor vai nos encher. Eu tenho convicção disso. É o que nós buscamos dia após dia. E que você possa entender a maneira correta, certa, aquilo que Deus espera de mim, de você, como adorador. Amém? Acende a luz para mim, por favor. Queridos, temos os nossos grupos nas casas, nossos GPS. Amanhã, segunda-feira, tem reunião da liderança, 19 horas. 18 horas, reunião da mídia, 18h15. 18h15, reunião da mídia, comigo aqui, tá bom? Vou colocar no grupo depois, o pessoal que não está na escala. Sábado nós temos culto ativo. Domingo de manhã, 9 horas, EBD. Tem sido poderoso. Você que não tem participado, venha, querido. Meu povo perece por falta de conhecimento. Nós estamos falando só sobre princípios. Princípios é algo que você planta e colhe. Às vezes você não está colhendo porque você não sabe aquilo que precisa plantar ou a forma que precisa. Então está aí um monte de ensinos, de princípios. Domingo 9 horas, domingo à noite, para vocês é à noite, né? Temos 2 cultos, 17 às 19. Querido, está sendo incrível, uma experiência incrível, sabe? O culto das 17 foi poderoso hoje também, das 19. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês. Domingo que vem, dia 8 de março, é o Dia da Mulher. Falei, nós vamos ter uma pregadora internacional, maravilhosa, poderosa, cheia do fogo e da glória, a pastora Luciana. Vai ser só fogo e glória. Se eu fosse você, eu convidava 150 mulheres, mas eu convidava homem também, porque ela vai falar para os homens também. Você que é homem, você vem igual, amém? Vai ser bênção em nome de Jesus. Nós vamos ter o nosso Transformados, que era o nosso encontro. Vai ser 10, 11 e 12 de abril. Você que não fez, querido, faça a tua inscrição. É sexta-noite, sábado o dia inteiro e domingo até na hora do almoço. É poderoso, é intenso. Nós vamos estar aqui. Você vem sexta-feira à noite, você vai dormir na sua casa. Você vai voltar sábado de manhã, 7 horas da manhã. Você vai ficar aqui até de noite. Pastor, eu não posso sábado que vem, então você não pode fazer o encontro. Ah, eu não posso sexta, só posso sábado. Você também não vai poder fazer o Transformados, né? Tem que ser sexta, sábado e domingo. Então, pede, você que trabalha sábado, dispensa, põe alguém. Querido, quanto você quer, você dá jeito. E eu estou falando que é algo transformador que pode mudar a sua vida. Então, eu queria muito que você que não fez, ou se você conhece alguém que já conhece Jesus, a pessoa precisa conhecer Jesus, né, querido? Para fazer. Então, convite. Vai ser bênção de Deus, 10, 11 e 12 de abril. E também nós vamos ter o batismo, tá? Tem o grupo, você que tem dúvida, quer tirar, entre no grupo que nós vamos estar tirando dúvidas, conversando com vocês. Vamos fazer o batismo também. Coloque de pé de novo. Mais algum recado? Pessoal da oração, por favor. Você, querido, que está desviado, você que quer aceitar Jesus, você que precisa de uma oração, alguma causa, seja lá um motivo, preciso do emprego, minha avó está doente, vou viajar. Querido, se você quer uma oração, a equipe está aqui para orar por você, tá? Não vai embora. A hora que terminar, você pode sair do seu lugar, vir aqui em qualquer um deles, eles estão aqui para orar por você. Você que nos visita, Deus abençoe muito seu coração. Você possa se sentir amado nesse lugar. Essa casa é sua. Você possa querer sempre conhecer mais o coração de Jesus. Pai, obrigado, Deus, pelo culto, pela adoração. Obrigado pela palavra. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela ceia. Queremos, ó Pai, que a Tua graça, o Teu mover, o Teu poder, queremos abrir a nossa boca como igreja e sermos cheios do Teu Espírito. Nos traga maturidade para adorarmos, queimar um incenso, promover, Pai, uma fumaça, um ambiente de glória que atrai a Tua presença. Ajuda
cada um de nós guardar o nosso coração, as nossas motivações, as nossas intenções, e que possamos ser a noiva que o Senhor está preparando para aquele grande dia. Muito obrigado, abençoo cada vida, cada casa, cada família, aqueles que estão online, onde chegar essa palavra, que a tua mão, o teu poder esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a unção, a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com você hoje por todo sempre. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Dê um abraço nesse bonito que está do seu lado, nessa bonita. Fala, Deus te abençoe, ótima semana. Fala assim, ó, seja um adorador.